Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Pô, galera, eu vou ter que confessar pra vocês que eu não tô muito satisfeito, né, com a qualidade dos meus últimos conteúdos. Além dos vídeos estarem ficando muito longos, né, e é ruim pra mim, ruim pra vocês, né, eu também não tô, sabe, inteiramente satisfeito, né, com o que eu tô fazendo. Não por questão dos temas ou, né, aquilo que eu falo, né, aquilo que eu abordo, mas é o jeito, sabe, não tá saindo como eu gostaria. E na hora de editar, eu percebo que não ficou bom, dava para ter feito melhor, dava para ter sido mais objetivo. É complicado, galera, é complicado porque eu também não quero regravar o vídeo. Porque cada vídeo meu é único, sabe? Eu não tenho um roteiro, não tenho aqui um texto e tal. Eu vou falando, vou desenrolando a ideia com vocês aqui. Então, quando eu vou fazer o vídeo, ou melhor, quando eu vou refazer o vídeo porque eu não gostei do primeiro resultado, às vezes eu posso até corrigir algumas coisas, né, que eu me atentei ali que poderia ter feito melhor, mas acaba faltando outras, sabe? Nunca fica perfeito. Cada vídeo meu é único. Então é complicado esse processo. Vamos falar de governo Bolsonaro, mas de uma maneira mais descontraída. Todo mundo sabe, você já percebeu essa altura, que para participar desse governo Bolsonaro aí, o indivíduo ele tem que ser, né, bem qualificado diante dos critérios técnicos de seleção do Bolsonaro. Então o cara tem que ser burro. Não, quando eu falo burro é aquele cara estúpido mesmo, sabe? O cara tem que ser canalha. Quando eu falo canalha tem que ser aqueles mau caráter, aqueles corruptos, aquela pessoa ruim de verdade, aquela pessoa mentirosa. Mentir é um critério de seleção muito importante nesse governo. E tem que ser maluco. Quando eu falo maluco é aqueles caras doidos mesmo, tá? Aquele cara que joga pedra nos outros na rua e tal. É isso. Se você olhar o governo Bolsonaro, tem que ter essas qualidades, essas virtudes, digamos assim. De preferência que ele tenha as três. Um pouquinho de cada uma ou muito de cada uma. Que aí ele se torna ministro, aí ele vira filho do presidente, aí ele vira até presidente. Se ele se enquadrar em tudo isso. Mas essa semana, galera, o surto no governo Bolsonaro foi coletivo. A gente está acostumado, né, a uma vez ou outra durante a semana, em alguns casos até uma vez no dia, o governo Bolsonaro ou alguém ligado ao governo falar alguma bobagem histórica, que vai ficar aí gravado pro resto da vida, a história do Brasil. Mas essa semana em específico os caras foram além. Os caras, eu não sei se eles combinaram, se é algum tipo de efeito de ondas de radiação que afetou o cérebro doente desses caras. Eu não sei, foi um surto coletivo, porque muita gente falou bobagem, das bem absurdas, tá? Falar bobagem nesse governo é normal, mas das bem absurdas, daquelas que a gente dá risada aqui e fica até preocupado, que, pô, esses são os caras que mandam no Brasil. Vou começar aqui falando sobre o Flávio Bolsonaro, o Flavinho Rachadinha, que na verdade ele é o laranja do pai dele, Todo mundo fala que é o Flavinho que controla as rachadinhas ali do Queiroz e tal. Na verdade, o Flávio é só o laranja. O chefão do esquema ali, na quadrilha ali da família, é o pai, o Bolsonaro. Mas ele vai segurar o B.O. no final ali, até o pai ser envolvido e ser preso. Talvez o Flavinho seja preso antes. O Flavinho, ele é senador da República e ele deu um chilique esses dias. Mas por conta da questão da CPI do coronavírus, a CPI da pandemia. Mano, foi interessante demais você ver o chilique do Flavinho pelo contexto envolvido no processo. Você sabe que o governo Bolsonaro está muito preocupado com essa CPI. Você já deve ter escutado isso, até eu fiz um conteúdo aqui. E eles estão tentando, de todas as formas, atrapalhar a CPI. É engraçado essa dedicação, todo esse empenho em impedir investigação, sendo eles aqueles que se julgam os ícones da moral, aqueles que não devem nada, nada tem a temer, que fez tudo certo, mas não quer que investigue. É muito interessante isso, Tanto o Bolsonaro lá no governo, não quer CPI contra o governo dele, como até o Flavinho, que fala que não fez nada de errado nas rachadinhas, mas não quer que ninguém investigue as rachadinhas, nem mexa com o Queiroz lá, para que ele não tenha que falar nada. É curioso isso. E o governo Bolsonaro está muito empenhado em atrapalhar o máximo possível a tal da CPI. Tentou manobras, articulações, queria montar o quadro da CPI ali com pessoas ligadas ao governo, porque aí termina em pizza, com certeza, E agora vai ter que ter uma dedicação ainda maior para tentar contornar o resultado da CPI. Mas chega ao ponto, galera, no desespero do governo Bolsonaro,
deles quererem barrar a CPI, ou pelo menos tumultuar a CPI, porque o relator indicado pelo presidente era o Renan Calheiros. Você sabe, né? Renan Calheiros, miliano de política, é um monstro da política brasileira. Infelizmente é por mal que ele usa, né, toda a sua capacidade de articulação e conhecimento político, né, todo o seu poder de influência. Né, ele usa para o mal, assim como o Temer, o Cunha, são pessoas que sabem lidar com política. Sabe? E o do Renan Calheiros é um desses caras, um desses dinossauros da política, aqueles dinossauros poderosos ainda, é que todo mundo teme. Estava meio, né, escanteado um tempo atrás aí, ficou muito marcado o seu envolvimento com o governo, né, do PT, aquela aliança traidora da pátria com o PMDB, e tem tudo, né, para você falar assim, nossa, o Renan é o lixo da política. Só que, como eu disse, o Renan sabe muito lidar com política, e ele vai ser o relator, e ele não está muito feliz com o governo Bolsonaro. Aí você já pode começar a ficar preocupado com o resultado da CPI, né, que vai vir através do relatório do Renan. E o governo do Bozo está muito preocupado com isso. Então eles não queriam o Renan como relator, eles queriam qualquer outro menos o Renan, nas atuais circunstâncias. E o que eles tentaram, né, para barrar o Renan como relator? A deputada Carla Zambelli, lembra dela? Então, a deputada Carla Zambelli, né, a serviço do governo, ela protocolou lá um pedido, né, junto à justiça para impedir o Renan, porque o Renan, digamos, estaria impedido de ser o relator, porque teria envolvimento com um filho dele, que também seria investigado. Olha só a manobra, né? A CPI era só contra o governo, eles conseguiram incluir, né, estados e municípios, né, pelo menos o destino da grana enviada aos estados e municípios, e assim eles comprometem governadores e prefeitos, né, vira aquela CPI de tudo que não investiga nada, tamanho é o escopo da CPI, como eles dizem, né, e por aí, né, eles conseguiriam impedir boa parte dos políticos, porque a maioria dos políticos que estão lá, dos senadores, tem ligação com prefeitos e senadores, ou e governadores, como é o caso do Renan. Então ela entrou com um pedido e também, né, para bancar sua argumentação contra o Renan, disse que o Renan não tem moral, digamos assim, que o Renan é bandido, vamos falar a palavra real. Ela argumentou que o Renan é bandido e não pode estar lá numa CPI. Se você levar em consideração políticos que se tornaram réu em algum processo, né, ou outros políticos que estão sendo investigados, denunciados, envolvidos em escândalos, até condenados, então não vai sobrar ninguém lá no Congresso, correto? Mas no caso do Renan, a gente pode até querer concordar com a Carla Zambelli. Não fosse a própria Carla Zambelli quem estivesse pedindo isso, argumentando isso. Que moral tem a Carla Zambelli, galera, para acusar o Renan de ser mau caráter? A Carla Zambelli, galera, era muito parceira de Joyce Hasselman. Olha, não precisa explicar muito, né, em torno disso. Então já perde muito da moral. Né, se você falar que a Carla Zambelli era amiga da Joyce, andava juntos e se elegeram juntas. Né? E a Carla Zambelli também andava com a Sarah Winter. Lembra da Sarah Winter? A mulher dos 300, que vai dar porrada no Alexandre de Moraes e tal. Né? Ela tá presa. Tá hoje negociando uma delação premiada, né? Não para poder ajudar o processo, né, para entregar o governo, mas para cobrar do governo uma ajuda para tirar ela da cadeia desses processos aí. Tá se sentindo traída, tá muito chateada, mas ela sabe o que ela fez de errado. E aí, se ela realmente ceder as informações que ela tem sobre o gabinete do óleo, sobre os atos antidemocráticos, o governo cai. Então ela sabe o valor que ela tem para o governo. Então ela está negociando uma delação premiada em conta disso, e aí você vê o caráter da pessoa. Então, a Carla Zambelli era parceira da Sarah Winter. Na época que elas eram, né, feminazes, né, aquelas feministas ativistas, né, muito de esquerda, e a favor de aborto, a favor de sexo livre, a favor da zona total. Né, aquilo que a direita conservadora odeia. Só que hoje a Carla Zambelli é direita conservadora. E, cara, a Carla Zambelli é mentirosa compulsiva, assim como o Bolsonaro. Falei, né, tem que ter um perfil padrão para entrar no governo, para ser parceiro do governo. Carla Zambelli uma vez contou uma mentira muito interessante, né, de que a Havan, lá do velho da Havan, parceiro da extrema-direita, que banca a extrema-direita, que a Havan, as lojas da Havan, na verdade, eram lojas da filha da Dilma. Mano, mente demais, cara, mente demais. Mesmo. Ela gravou um vídeo falando isso. A Havan é toda cheia de propriedade pra falar. A Havan é da filha da Dilma e não sei o que e tal, olha o nome, elas
é uma homenagem aos cubanos, do golpe, da ditadura de Cuba. Mano, é gente maluca, cara. Galera, boa noite. 26/11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui, com a estátua da Liberdade ao lado? Nós estamos aqui em Uberlândia, Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiânia, né? Ali perto de Brasília. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha. Não, nada a ver, irmão. Que é, assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam, assim, grandes empreendedores, né? E o mais interessante disso tudo é chamar a Van, a loja, né? Com uma estátua da Liberdade do lado. Quer dizer, que é chamar a gente de idiota, né? Estátua da Liberdade com aí um símbolo que lembra Cuba. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Olha pra onde tá indo seu dinheiro, ó, meu amigo. Lavagem de dinheiro, simples assim. Então, na boa, né, a Carla Zambelli não tem moral nenhuma para questionar a moral do Renan Calheiros, assim como ninguém do governo Bolsonaro. A família do Bolsonaro inteira é investigada, inteira envolvida em processos e coisas graves. Desde desvio de recursos públicos para eleição através de laranjas, né, como o caso das rachadinhas, até milícias e assassinatos, como é o caso da Marielle Franco. E vários outros membros do governo também são lixo de pessoas ligadas ao governo. Né? O ministro do sinistro, na verdade, do meio ambiente, Ricardo Salles, é condenado, né, por crimes. O Onyx Lorenzoni, que sempre está lá falando em nome do governo, é outro também, canalha, confesso, que recebeu Caixa 2. Quer dizer, não tem como falar alguma coisa. Sabe quem é o principal apoiador do governo Bolsonaro hoje? Roberto Jefferson. Que moral que tem o governo Bolsonaro para cobrar alguma coisa de qualquer outro político. Cara, Bolsonaro mesmo e ninguém na sua família ou do seu governo tem moral nenhuma para questionar a moral do Renan Calheiros. Mas, como eu estou falando, eles estão desesperados. Né? Não conseguiram barrar o Renan Calheiros e aí vão apelar para qualquer coisa. Aí vale tudo, né, cara? Sei lá, vão tentar ameaça de bomba no dia da CPI, vão tentar queimar a reputação de um ou outro deputado, vão levar para o nível mais inferior possível, aquele nível baixo, de falar da vizinha, que o cara é corno, ou que o outro... Vai ter de tudo nessa CPI. Até ameaça por telefone contra os senadores eles já fizeram, tá? O gabinete do ódio está a milhão lá em torno disso. Mas o Flávio Bolsonaro, eu acho que ele surtou. E é aí onde vem o comentário desse vídeo. Ele surtou porque ele falou, né, que ele agora é a favor do isolamento social. Que ele está lá para preservar as vidas das pessoas. Olha o vídeo dele aí. Está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais. Curioso é o contexto, né? É uma medida desesperada para tentar tumultuar a CPI, mas você sabe que o governo Bolsonaro, principalmente a sua família, o núcleo da família deles ali, da quadrilha, sempre foi contra qualquer medida, né, para conter o coronavírus. Principalmente isolamento social. Eles sempre criticam, né, o tal do lockdown, o fechamento do comércio, o distanciamento, as pessoas não saírem às ruas. Eles criticam isso, né, radicalmente. O discurso do Bolsonaro é isso hoje. E os filhos apoiam esse discurso. Defendem o pai, o insano. E lembrou que agora ele é a favor, porque se for, né, levar em consideração esse tipo de orientação, você não vai ter mais CPI, porque não vai ter a presença dos senadores, né? Porque tem aglomeração, tem presença de pessoas. Então, de repente, ele lembrou que ele é a favor do isolamento, ele é a favor. É um animal, cara. Os caras não tem limite, os caras são muito cara de pau, mano. Eu podia encerrar o vídeo aqui, galera, mas aí tem outra parte interessante, né? Eu falei que muita gente surtou esse mês, ou esses dias, no governo Bolsonaro. O outro que me chama a atenção é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, né, mano? O Paulo Guedes estava numa reunião secreta. O melhor é essas reuniões secretas desse governo, cara. Além de sair um monte de coisa bizarra, as conversas particulares deles, eles erram na organização. E aí a reunião secreta estava sendo transmitida online. E aí geram umas coisas curiosas, né, mano? Gerou o caso de um ministro,
né, que na verdade é um general, que está a serviço do Bolsonaro como ministro, e esse ministro confessou, né, no bate-papo ali informal deles, que eles achavam que era secreto e privado, estava sendo transmitido online, ele confessou que tomou a vacina, mas tomou a vacina escondido para não gerar problema com o presidente. Tomei escondido, né? Porque a orientação era para não ter a casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu tornei, vou ser sincero, pô, eu como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência e a medicina está dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? E estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus dele. Cara, lembra que eu falei que era a sequência de uma CPI da pandemia para averiguar a conduta do governo diante da pandemia? O quanto o governo prejudicou ou potencializou o resultado da pandemia? E aí vem um general e confessa que eu tomei a vacina, mas estava escondido, porque se o presidente souber, vai pegar mal para mim. Eu lembrei da música do Legião Urbana, né, cara? O general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o Bolsonaro, ele tem algum tipo de fetiche por humilhar generais, mano. Não é possível, cara. Geralmente aqueles militares de patente inferior, né, que sofrem na mão aí dos caras disciplinados, dos caras poderosos, eles têm esse remorso, né? E eles gostam de descontar quando tem oportunidade. Eu acho que o Bolsonaro é bem isso, né? Ele odeia gente de patente alta, então ele faz questão de humilhar o exército brasileiro, os grandes generais, e aí faz um general, cara, ser obrigado a tomar vacina escondida. Mas não é o general que eu quero falar, eu quero falar do Paulo Guedes. Paulo Guedes, nessa mesma reunião, fez uns negócios meio esquisitos, né? Eu não acho que é sem querer, não, cara, não é possível. Paulo Guedes é ministro da Economia, né? E tá aí para resolver os problemas da nossa economia, que eles mesmos, né, colapsaram desde a época do golpe contra Dilma. E o Paulo Guedes, ele foi lá nessa reunião e criticou a China. Ele falou que a China está por trás do vírus. Olha aí o que ele fala. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, tá aqui a vacina faz. É melhor que as outras. Seringa preenchida 0,5 da Coronavac, tá bom? Ok. Licença. Ok. Ele falou que o vírus é chinês. E aí, como bom, né, boa puta dos americanos, né, ele arreganhou a bunda para os americanos quando ele fala que a Coronavac, né, a vacina chinesa, não presta, digamos assim, em comparação com a tal da AstraZeneca, né, que é aquela que o governo Bolsonaro ajudou a bancar lá. É a da AstraZeneca, que é de origem, né, do conglomerado norte-americano. Então ele fala que aquela é bem melhor, que a iniciativa privada nos Estados Unidos é melhor, né, do que o serviço público que desenvolveu a Coronavac, ou o serviço público da Rússia que desenvolveu lá a Sputnik. Eles são contra isso. Estatais ou um governo bancando vacina para o povo. Eles são a favor da iniciativa privada, que foi, né, o caso dessa AstraZeneca aí. A iniciativa privada recebendo recurso público, né? Só o Bolsonaro doou milhões para desenvolver essa vacina. Então, você vê por aí. E aí, mais coisas, né? Você viu que ele já prejudicou a economia. Porque ao atacar a China, acusar a China de estar por trás do vírus, você já percebe que ele tem uma ideia de que se dane o nosso maior parceiro econômico no momento de crise e colapso como agora. Então, vai abalar ali as negociações. E não, deixando de destacar que a China é o maior fornecedor de insumos para a produção de vacinas para o Brasil hoje. Inclusive insumos que ajudam a patrocinar ou fabricar a vacina da AstraZeneca. Você acredita nisso? E o Paulo Guedes foi lá e acusou os caras. Eu não sei, parece que é de propósito, sabia? Mas não satisfeito ainda, né, no decorrer da reunião, sobre as questões econômicas, questões sociais, os problemas do Brasil, déficit, a falta de dinheiro, problema no orçamento e tal. O Paulo Guedes chegou a uma genial, né, conclusão de que o problema é que o brasileiro está vivendo demais. É muito canalha, cara, se liga. Então você percebeu que, na verdade, o problema do Brasil é o brasileiro, né? De preferência o brasileiro pobre. Onde se viu o pobre querer viver, cara? Que absurdo é esse, mano? Quer viver agora 100 anos, os pobres.
Pra quê? Porque isso aí gera problema. Porque aí vai pra Previdência Social, que eles até fizeram uma reforma aí pra demorar mais pra pagar, né? Ou nem pagar a Previdência, torcendo pra galera morrer antes, e a galera não quer morrer. E aí vai ter que pagar a aposentadoria pra esses canalhas, né? Desse povo pobre, maldito aí, que fica só atrapalhando o Brasil. E aí esses caras vão ficando velhos, vão ficando doentes. Porque pobre não tem condição de vida, né? Então ele é muito mais vulnerável a qualquer coisa. E aí conforme ele vai ficando muito velho, ele vai ficando mais e mais doente. E aí ele não tem dinheiro, vai lá pro recurso público, né? Pro setor público, para se tratar. E aí gera mais gasto pro governo brasileiro. Então, cara, a culpa, né, da crise do Brasil é o pobre. Você tem noção? Isso aí é o ministro da Economia, cara. O cara que deveria estar lá para resolver os problemas, né, do brasileiro, ele disse que o problema é o brasileiro. Então vamos tirar os pobres do Brasil e resolve o problema. Não tem mais déficit de orçamento, não tem mais prejuízo, não precisa mais gastar dinheiro com o setor público. Vai ficar tudo maravilhoso, né? É um absurdo. Esses caras não têm noção, cara. Aí você acha que acabou, né? Não, tem mais uma. Essa daqui é sensacional. Essa daqui eu não posso deixar, cara. Pra encerrar, né, tem um chefe dessa quadrilha, né, desse hospício aí, né, o Bolsonaro. A gente sabe que ele é mentiroso, que ele é canalha, que ele é agressivo, como todo bom covarde, né? Mas essa galera que vota ou que idolatra o Bolsonaro, eles tinham uma parte da crítica deles direcionadas ao PT e eles gostavam de atacar a Dilma, né? E eles falavam que a Dilma era burra. Aí fala da adoração à mandioca, do estocavento, né? Eles tratam a Dilma como burra, né? E fazem uma comparação, que como se o Bolsonaro fosse a pessoa mais inteligente do mundo. Por isso que eles escolheram o Bolsonaro e eram contra a Dilma, porque a Dilma era burra, o Bolsonaro é um deus, né, do intelecto. Aí eu me lembrei, né, fazendo agora, eu me lembrei do Bolsonaro, né, dando uma entrevista, ali no contexto da pandemia, né, e ele fala isso aqui, cara, é genial essa fala do Bolsonaro, olha como ele é inteligente esse cara, mano. Sua opinião com relação a essa questão da pandemia, isso foi estratégico para derrubar a economia dos países? Ah, não posso falar isso. Você existe, os países se preparam para a guerra. Tá com bombas, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica. Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica. O pessoal mexe com vírus laboratório. Pode ter escapado isso aí. Essa questão que eles falam... Não pode ter escapado. A questão que eles falam muito em ordem mundial, essa questão... Não, isso existe, lógico. Existe? Eu não quero entrar em detalhe aqui. Se não tivesse ninguém gravando aqui, eu falaria mais coisa. Mas quando tá gravando, eu vou evitar falar. Entendeu? Cara, ele falou, né? É engraçado que ele fala com todo um tom de seriedade, né? Ele olha sério, com toda a propriedade. Eu sei do que eu tô falando, me escuta aqui e tal, né? Existe uma guerra bacteriológica nuclear. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Cara, guerra nuclear bacteriológica. Eu imagino, né? Não tem como ser outra coisa, que ele tá falando de, não sei lá, um atentado biológico, uma guerra biológica, não sei, né? Uma arma biológica, não sei o que passa na cabeça desses caras aí, né? Mas guerra nuclear bacteriológica, né? Eu não sei, cara, é muito louco esses caras. O que ele achou? Segundo o Bolsonaro, nas suas palavras, as bactérias, né? Duas nações de bactérias diferentes estavam em guerra, né? E aí elas decidiram uma atacar a outra e aí elas usaram bombas nucleares uma na outra. Então, por que só pode ser isso? Nuclear bacteriológico é sensacional, cara. Aí você pensa, não dá pra superar essa, né? Não, ele tenta, ele faz isso aí direto, né, cara? Mas olha só o que ele falou, não, isso daqui é demais, mano. Olha o que ele falou agora, cara. Olá, amigos. Quero te convidar aqui, ao lado da Patrícia, ao canal Guerra de Todos. Conheça o Brasil por dentro e por fora. A verdade acima de tudo. Amazônia, Antártica, a nossa agricultura, a nossa piscicultura, áreas para turismo. O Brasil é maravilhoso. Temos muita coisa boa para mostrar. Então, nesse canal, você se informará. Boa sorte a todos e obrigado por você. É isso aí. A verdade acima de tudo. Amazônia, Antártica, Amazônia, Antártica, Amazônia, Antártica.
Ali ele estava gravando um vídeo com uma pessoa ali, deve ser ligado ao governo, e ele está falando, né, como presidente da nação, o líder máximo nosso, o maior representante do povo brasileiro, falando sobre as maravilhas do Brasil, né, e aí ele fala da Antártida. Eu não consigo, cara, eu não consigo, mano. Eu não consigo, eu tô chorando aqui, cara, eu não consigo. Ai, caramba, mano. Segundo o Bolsonaro... Segundo o Bolsonaro, venham conhecer o Brasil. Conheça a Amazônia, que eles estão tentando destruir, e conheça também a Antártida. Mano, quando é que a gente conquistou a Antártida, que eu não tô sabendo? Cara, se você fala de conspirações, a Alemanha tentou, né, construir uma grande base na Antártida, tem uma operação High Jump, né, que deu errado, né, pode ter OVNIs e extraterrestres na Antártida, os Estados Unidos têm interesse lá, o mundo inteiro tem interesse na Antártida, mas o ambiente é muito inóspito, digamos assim, para não ser proibido para os seres humanos, né, mas segundo o Bolsonaro faz parte do Brasil, né. Eu não consigo, cara, é muito burro, mano. Eu quero acreditar que esse cara é burro, sabe? Eu quero acreditar que ele é burro, né, mano? Porque não é possível, deu um pane no cérebro dele. Porque, será que ele não fala? Não, esse cara não pode acreditar, seriamente acreditar no que ele tá falando. Ele fala com propriedade até, né? Será que ele acredita mesmo que a Antártida é do Brasil? Eu não consigo, cara. Eu vou fazer algo sério. Eu quero fazer conteúdo sério. Eu quero ser sério. Você vê que eu faço toda uma introdução, tem todo um contexto, né, para situar vocês no meio da fala ali. Eu quero ser sério, mas aí vem o presidente da República e fala que a Antártida é do Brasil. Aí, mano, não.